Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota. Nesse episódio a gente vai falar das rodadas de terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. O Botafogo jogou na terça-feira dentro do seu estádio contra o Independiente Petroleiro e ganhou de 3-0. Acho que esse é um dos jogos mais tranquilos da rodada. Na quarta-feira a gente já passa para o nervosismo. O Flamengo jogou com Estudiantes fora de casa, empatou 1-1. Por mais que o resultado não tenha sido tão ruim pelo Flamengo, teve um bafafá aí. Na quinta-feira, famoso ontem, quem jogou foi o Fluminense pela Libertadores e perdeu de 2-0 fora de casa. E o Vasco ganhou de 3-0 dentro da sua casa, também um dos jogos mais tranquilos do campeonato da semana, desculpa, contra o Olímpia. O Fluminense jogou contra o Bolívar fora de casa, então já tem uma noção aí do que foi o motivo da derrota. E o Vasco jogou dentro de casa contra o Olímpia, é o líder da sua chave. Antes de começar, eu quero agradecer a todos pela ajuda pelo projeto, e a gente completou 60 inscritos, 62 agora. E para comemorar esses 60 inscritos, eu fiz um Instagram do Pelota. Nesse Instagram a gente vai ter disponível alguns curtos que não vão estar aqui. Né? Eu vou falar de algumas coisas lá que não vão estar aqui. E não vai ser só sobre as rodadas. Vou entrar em vários assuntos, até coisas curiosas, histórias do futebol. E o link do Instagram vai estar aqui na descrição. E eu vou também deixar um comentário aqui no canal e vai estar lá o QR Code, se vocês quiserem entrar por QR Code do Instagram, segue lá que a gente vai botar muito conteúdo lá, e alguns textos sobre alguns jogos, algumas histórias sobre o nosso futebol carioca, enfim, segue lá, tamo junto, muito obrigado pelo apoio. Vamos começar falando do Botafogo, que jogou na terça-feira, ganhou de 3-0. Olha, eu vou ser bem sincero para você. O jogo que foi feito no Engenhão nessa terça-feira é um jogo que eu já esperava que fosse acontecer. Tendo visto o futebol do Independente Petroleiro nessa Sul-Americana, eu acho que seria óbvio essa pressão muito grande do Botafogo. Por mais que, mesmo com essa pressão, o Botafogo, assim, criava chances e não finalizava direito. Isso é um vírus que está espalhando pelo futebol carioca. Eu acho que o único que não tem isso é o Flamengo, pela sua superioridade de um centroavante maravilhoso numa boa fase, que é o Pedro. Mas o Botafogo tá com esse vírus também, o Fluminense também tá e o Vasco também tá. Que é essa dificuldade de colocar essas bolas para dentro. Não vou dizer que não é por falta de mérito do time do Independente Petroleiro, que se fechou muito bem, manteve muito bem a sua defesa, se projetou muito bem para jogar um jogo com o Botafogo, que para eles não é um jogo fácil, né? Para o Botafogo, a gente vê, como eu comentei isso nos outros vídeos, que quando a gente escuta o nome, a gente já pensa como que vai ser esse jogo, né? Então, se a gente escuta o nome do Independente Petroleiro, a gente pensa, pô, o Botafogo vai passar o carro nesse time. Mas o futebol tem dessas. Mesmo que a gente imagine que um time vai ser de uma forma, ele joga de outra forma e complica a nossa vida. Ele só aparece para complicar. No caso do Botafogo, não foi assim. O Botafogo martelou e a bola não entrava. Até que entra a primeira bola, Matheus Ponte, que já tem essa característica, eu comentei isso no último jogo, que ele tinha entrado no lugar do Vitinho, que o Vitinho tinha se machucado. No jogo de hoje, o Vitinho não começa como titular e entra ele como titular. E eu disse que ele tem essa característica de ser ofensivo. Ele entra mais, ele bota o pé mais na área. Então, simples, é uma jogada inteligentíssima da Alex Telles, que com certeza vai ser considerado o melhor jogador da partida. Ele jogou ali naquele jogo assustador. Jogou muito bem o Alex Telles. E o Matheus Ponte entra na área com uma jogada inteligentíssima dele e faz o gol. O Botafogo já começa a descarregar. Só que mesmo com esse 1-0, o Botafogo continuou criando. E é isso, eles se fecharam, começaram a criar, batendo. E é isso, cara, uma hora a bola vai entrar. Uma hora a bola entra. Tem dias que não entra. Tem dias que tá difícil. Mas tem dias que entra. E foi esse o caso. Eu achei, sendo bem sincero, que ia vir uma goleada. Eu achei que ia vir. Mas tem gente que considera 3-0 goleada, tá? Então, para quem considera, tá bom. Eu queria dar um destaque aqui, dessa vez não é um jogador, eu queria dar um destaque para um cara que a gente tem que comentar sobre de qualquer forma, né? O Franklin Carvalho. Cara, o Franklin Carvalho, ele entra no Botafogo prometendo nada. Todo mundo conhecia ele das épocas de Arthur Jorge por ser um assistente do Arthur Jorge. Somente isso. E quando ele começa empatando. Então você já fica com essa dúvida assim, se ele vai dar certo ou não vai. Será que vai deslinchar? Será? E agora está sendo provado que ele encaixou o time. Sabe o que para mim é diferente no Franklin? É que a gente costuma ver alguns técnicos. Ele é português, mas não necessariamente um técnico português. Eu vou botar um técnico estrangeiro.
argentinos, etc. A gente costuma ver mais português e argentino. Mas, enfim, estrangeiro. E eles costumam demorar para impor o seu estilo de jogo aqui no Brasil. A gente viu isso até com o próprio Arthur Jorge, a gente viu isso com o Leonardo Jardim quando começou no Cruzeiro. No começo de trabalho dele, ele demora para se adaptar. Quando ele vem trabalha, tipo, por exemplo, o Leonardo Jardim trabalhou no Cruzeiro, chegou para trabalhar no Cruzeiro primeira vez no Brasil, demorou para se adaptar primeiro. Depois ele deslinchou, fez uma temporada maravilhosa no Cruzeiro. Por detalhe, não ganhou o Brasileiro. E agora está no Flamengo. Então o trabalho dele já está consolidado, ele já sabe como trabalhar dentro do futebol brasileiro. E aí a gente está vendo como é que está funcionando o Flamengo. Arthur Jorge, a mesma coisa. Chegou no Botafogo pela primeira vez, trabalhava em Portugal, no Braga, se eu não me engano. Chegou no Botafogo pela primeira vez e ele já começa um pouco assim, mais ou menos. Não era o nível que ele queria ser apresentado, entendeu? E começou ali nas dúvidas, no embalo, tentando encaixar, encaixou. Resultado, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E a gente vê isso, essa dúvida, assim, essa demora. E nele, uma coisa característica dele foi não perder. Ele não perdeu ainda. Gente, o Frank ele tá com 7 jogos, se eu não me engano. São 3 empates e 4 vitórias. Ou vice-versa. Eu errei agora os números, mas provavelmente são esses. São 7 jogos e ele está invicto. Ele não perdeu ainda. Entendeu? Então isso é muito interessante de ver, que é um cara que se acostumou um pouco com o futebol brasileiro junto com o Arthur Jorge e agora está trabalhando na prática e está conseguindo se adaptar. Muito interessante isso. E assim, a gente não pode deixar de falar também o jeito que ele usa o Danilo, que se tornou um craque nas mãos dele. Eu acho que a gente não viu o Danilo jogar essa bola toda que ele está jogando antes do Franklin Carvalho. Ele já se apresentava ser um cara diferente. Assim, ele era decisivo. Com o Martin Anselmo, ele era decisivo. Podia estar nos acréscimos 1 hora e apareceu o Danilo e meteu um chutaço lá para dentro do gol. Agora ele tá, além de ser decisivo, continua sendo, além de ser decisivo, ele está participando muito da construção do time, dentro da área, às vezes volta. Então ele é quase um camisa 10, ele volta, às vezes vai lá dentro da área, chuta. Então temos que destacar isso, ele saber usar um jogador que está na sua mão, né, e transformar esse elenco do Botafogo. Porque com o Martin Anselmi, a gente não dava nada pelo time do Botafogo. E agora ele está mudando muito isso, mudando muito essa visão. Muito legal, estou gostando muito de ver. E vamos ver como é que vai seguir o Botafogo aí para frente nessa Sul-Americana. Vale lembrar, o Botafogo também é líder da sua chave, tá na Sul-Americana. Vai estar mostrando aí para você, aqui, a tabela da Sul-Americana aí do Botafogo. Valeu? Fogão, estamos gostando de ver. Continua assim, vamos ver se vocês conseguem avançar nessa Sul-Americana. Tamo junto. Falar do poderoso Mengão, poderoso Flamengo, que tropeçou lá na Argentina. Olha, eu poderia falar de muitos motivos aqui, mas tem um que é o cabeça de chave. Eu comentei sobre a arbitragem aqui contra o Vasco, se eu não me engano, que foi no jogo do Paysandu da Copa do Brasil. Exatamente isso. Jogo Vasco-Paysandu fora de casa, que o Vasco ganhou de 2-0 com os 2 gols do Spinelli. E foi garfado, podia ter sido 3-0 com o gol do Nuno, e o VAR chamou para anular o gol por causa de uma falta. Dessa vez, não foi por gol anulado. Porém, atrapalhou o estilo de jogo do Flamengo, com certeza. Atrapalhou o jogo do Flamengo. Porque, assim, existe uma coisa que eu intitulo como arbitragem caseira. Isso está no ditado popular do futebol. E não tem nenhuma outra coisa que seja melhor para definir do que isso. Arbitragem caseira. O Flamengo foi jogar lá fora com o Estudiantes, empatou, e o Estudiantes não é um time bobo, tá? É um time muito bem montado. Eles fizeram boas temporadas na Libertadores ano passado, inclusive enfrentou o Flamengo na Libertadores. Era um time que preocupava o Flamengo por conta dessa potência deles dentro de casa, né? E eles são um time entrosado. Muitos jogadores que jogaram com o Flamengo no ano passado ainda estão lá. Então não deixa de ser um time bom. É um time bom, não é um time bobo. Mas o Flamengo também é. Isso a gente não pode deixar de dizer. O Flamengo também é um time entrosado. Muitos jogadores que... Mesma coisa, muitos jogadores que jogaram com o Estudiantes no ano passado estão lá também. Está entrosado, é um time que joga bem. Enfim, só mudou o técnico, mas muita coisa ainda não mudou. Aos 18 minutos, o coração do flamenguista aperta. A Arrascaeta machucado. Vai ficar 10, 12 semanas fora. E provavelmente vai desfalcar aí o Flamengo nesses próximos jogos, principalmente o Clássico dos Milhões agora no domingo.
que é nítido que a gente veja um Flamengo diferente sem o Arrascaeta. Claro que não vai deixar de mostrar toda a sua habilidade, mas porque por conta de todo o elenco do Flamengo, né, todas os reservas do Flamengo, praticamente não muda muita coisa, só muda o estilo de jogo, e esse estilo de jogo pode acabar não sendo muito bem adaptado. Então, dependendo de como a gente vai ver agora nesse clássico, vai dizer como é que vai ser o rendimento do Flamengo. O Arrascaeta é um cara que carrega o time do Flamengo nas costas. Isso a gente não pode deixar de dizer. Sim, o Flamengo é o Flamengo com Arrascaeta. O Flamengo é o Flamengo sem Arrascaeta. Ambos jogam bem, mas um joga espetacular, o outro joga bem, misto. E é isso. O que rendeu para o Flamengo lá foi estresse e dor. Perdeu o time, o jogador principal, e um estresse com a arbitragem. Eu fico me repetindo aqui num lance que eu fiquei, meu Deus, o que esse cara está fazendo dentro de campo? Um jogador do Racing entra de um jeito absurdo no Bruno Henrique, que já tinha amarelo. O jogador do Estudiantes, eu falei Racing, né? Desculpa. O jogador do Estudiantes já tinha amarelo. Ele entra de uma forma absurda, sem bola no Bruno Henrique. Na frente dele. Na frente dele. Na frente. Ele não dá nem amarelo, nem vermelho. Só falta. O cara já tinha amarelo. Era uma falta sem bola. Qualquer falta sem bola é amarelo. Qualquer falta sem bola, de uma forma como foi aquela ali, é amarelo. E ele não deu nem isso. Então, era um jogador a menos que ia facilitar um jogo muito melhor para o Flamengo, que não estava mal. Não estava mal, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo jogou pau a pau com um time que também não é ruim. Jogou misto, jogou duro. E é isso. Agora, que ele foi brutalmente roubado, foi. Isso, de novo, não tem clubismo aqui. Não tem clubismo aqui. Foi nítido, foi claro isso. E a gente vê ainda melhor quando os caras não dão pênalti pro Flamengo. Cara, assim, era o jogo na mão do Flamengo. Cara. Na mão. Na mão. O Flamengo fez tudo o que tinha que fazer para ganhar esse jogo. E fez. Mas, como tem alguém que comanda o jogo, né? Tem alguém que segue as linhas, acontece. Os rivais, obviamente, vão dizer: o Flamengo não está reclamando de ser roubado, mas ninguém gosta de ser. Ninguém gosta de ser roubado, tal como os próprios rivais. Então, é chato, querendo ou não, é chato. Mas falando do lado bom do jogo, o Samuel Lino jogou muito bem nesse jogo. Tá? O Samuel Lino tá bem oscilando, né? Tá oscilando direto. Um jogo ele joga mal, outro jogo ele joga bem. Outro jogo ele joga mal, outro joga bem. Mas pelo menos jogou bem numa Libertadores. Eu gostei dele, ele participou muito, ele foi um garçom do primeiro tempo. Né? Ele estava jogando muito bem ali na área dele, fazendo passes que, entrando no meio da defesa do Estudiantes. Eu gostei muito do futebol apresentado pelo Samuel Lino no primeiro tempo. Tanto que no primeiro gol ele faz um passe lindo para o Bruno Henrique, que entra empurrando todo mundo, usando o braço, como eu tinha falado, usando o braço, empurrando no jogo de corpo, e faz um passe de GPS para o Luiz Araújo, 1-0 Flamengo. Luiz Araújo, que é um cara que eu vejo muito pouco no Flamengo e que tem uma habilidade absurda. E isso é uma coisa interessante, né? Ele não reclama. A gente quase não vê ele reclamando sobre essa questão dele de ficar no banco. Isso é muito interessante. Ele tem uma habilidade fora do comum. Ao meu ver, ele é espetacular. Mas seria facilmente titular do time do Flamengo. Mas eu não sou o técnico, né? E é isso. Assim, o empate não é ruim para o Flamengo. O empate não é ruim para o Flamengo. Ele está ainda líder na sua chave, se eu não me engano. Vai mostrar aqui a tabela. Ele é líder da sua chave. Então não faz mal. Ele ainda tem um jogo aqui no Maracanã, com o próprio Estudiantes. Então, assim, não é ruim, mas que é chato. Podia ter ganhado, ia ficar muito mais tranquilo. Então, de novo, a gente está vendo aí a arbitragem se destaque. De novo, a gente está tendo que vir aqui falar sobre a arbitragem. E eu já vou ter que falar sobre a arbitragem de novo com o Fluminense. Mas fechando aqui o Flamengo. Flamengo 1-1, mostrei a tabela aqui. Vou mostrar de novo, só para vocês verem de novo aí a tabela. O Flamengo ainda é líder da sua chave na Libertadores. Se ganhar, acho que mais 2 jogos, ele já está classificado para as oitavas da Libertadores. Será que o Penta vem aí? Sei não, hein? Vamos falar do Flusão? O Fluminense jogou junto com o Vasco. Então eu vou começar falando sobre o Fluminense, porque a gente está embalado nesse papo de arbitragem. E então eu já vou encaixar um tema no outro. O jogo do Fluminense não foi assumido pela arbitragem. Não foi. Isso a gente não pode falar. Não foi.
o jogo do Fluminense foi assumido pela altitude, que é um fantasma assim, para os clubes brasileiros que vão jogar lá em Bolívia, no Peru, sempre se complicam com a altitude. O Fluminense, assim, é difícil de dizer isso, sabe? É difícil porque a gente, sabe, não está acostumado de jogar. A galera que nunca jogou nunca vai falar algo sobre a altitude, porque a gente não sabe como é que é, né? Só quem viaja para lá, quem já viajou para lá, às vezes sente, às vezes comenta, né, para essas áreas de altitude, às vezes comenta que é difícil mesmo. Mas só que assim, por mais da altitude, o Fluminense tinha como ganhar. Sabe o que é isso? O Fluminense tinha como ganhar. Eu acho que o Fluminense fez tudo errado. Tudo errado. Ele tinha um jeito de ganhar e fez do jeito errado para não ganhar. Primeiro, correndo. Gente, quem corre é a bola. A altitude, quem corre é a bola. Os jogadores estavam muito espaçados. Muito espaçados. Um zagueiro estava aqui, o outro estava aqui. Aproxima mais. Toca mais a bola, que é uma especialidade do futebol do Zubeldia. Toca mais a bola, tabela mais e faz essa bola chegar lá, controla a bola lá. Corre menos e chuta mais a bola. É isso. Ou fecha a casinha, que também não é uma boa ideia, porque você está numa altitude, você cansa mais rápido, vai ter que trocar direto, e o Fluminense não tem um elenco a nível para ficar trocando toda hora, né? Ou então você tabela lá na frente e trabalha de menos. Aproxima os jogadores, tabela e espera entrar uma hora. Porque o time do Bolívia não ganha nem de um time da Série C aqui. Se fizer um amistoso Bolívia e Bangu, não ganha. Não ganha, vai dar Bangu. Vai dar Bangu, vai ficar Bangu. Olha a piadoca aí. Entendeu? Então, o Bolívia não é um time que a gente pode falar que nem o Estudiantes contra o Flamengo, né? Que é um time muito entrosado. Bolívia também era, mas não tinha essa qualidade toda. Tomou 2 gols de um brasileiro, né? E é isso, mas assim, o que piora tudo no jogo do Fluminense, o Fluminense já estava com 1-0 contra o Bolívia, perdeu de 2-0. O Fluminense já estava com 1-0 do Bolívia, já tinha tomado 1-0, num apagão da defesa. A defesa ficou assistindo o raio de sol passar, no cruzamento lá de um lateral do Bolívia, e o atacante brasileiro finalizou um golaço, inclusive eu gostei do gol dele, 1-0. Um expulso. E aí a gente vai falar sobre a arbitragem. Eu não entendi, juro pra você, eu não entendi o que a arbitragem fez ali com o Bernal. O Bernal foi expulso, né? No segundo tempo, no início do segundo tempo, por conta de uma reclamação de um lance com o Canóbio. O que aconteceu? Um jogo de corpo ali com o Canóbio, não vou me lembrar quem era, é um jogador do Bolívia, mas não vou me lembrar a posição. O jogo de corpo ali com o Canóbio, ele se joga em cima do Canóbio, pega na bola e o Canóbio cai. Quando o Canóbio tenta se levar para reclamar da falta, ele acaba afetando as cordilheiras dos Andes do jogador, se é que vocês me entendem. E o jogador rola de dor, porque dói, dói. E aí o árbitro foi ver no VAR se era para vermelho para o Canóbio. E ele não deu vermelho. Se não me engano, ele só deu amarelo, mas ele não deu vermelho para o Canóbio. E na hora que o Bernal foi reclamar de que eles estavam demorando muito, de que o árbitro estava enrolando o jogo, não estava deixando o jogo ser jogado, né? Ele toma um amarelo por reclamação. Aí até aí, beleza, show. Quando o árbitro dá a seguida pro jogo, para sair a posse de bola, se eu não me engano, pro Bolívar, o Bernal ele bate palma assim, ironizando, como uma porrada de jogador faz, ironizando, falando, parabéns, hein? E falou alguma coisa. Só que eu ainda não tive acesso à leitura labial da galera aí, e eu não sei o que ele falou. Depois que ele fez isso e falou alguma coisa, ele deu vermelho. Desculpa, ele deu outro amarelo e 2 amarelos vermelhos. E o Bernal foi expulso. Mas, caraca, o que foi? O que aconteceu? O cara não pode debochar mais. Se todo mundo tomasse amarelo por deboche, meu irmão ia sair vermelho todo jogo. O que aconteceu? Eu não consigo entender de onde ele tirou isso. Foi uma disputa de ego ali. Foi uma disputa de ego. Ele falou, não, você não vai debochar do meu trabalho. Não vai debochar do meu trabalho. Então eu vou te dar outro amarelo e você tá fora. E isso só piorou o Fluminense. E isso não é culpa do Bernal. Tem jogadores que são expulsos desnecessariamente. E a gente viu isso, inclusive, recentemente com o Corinthians, que o jogador foi coçar as partes íntimas e agora é expulso. Né? Foi contra o Vasco, né? Isso, foi contra o Vasco na semana passada. Foi expulso. Entendeu? Desculpa, confundi. Contra o Vasco ele deu aquela falta absurda, né? Que também foi desnecessária, não deixa de encaixar no Thiago Mendes e foi expulso. Então,
Tem essas faltas desnecessárias. No Corinthians também aconteceu isso de coçar as partes íntimas. Tem essas faltas desnecessárias. Nesse caso, ele não tem motivo. Desnecessário foi o cartão. Desnecessário foi o cartão, então foi entregue isso. E aí o que o Bolívar fez? Obviamente, vou jogar ali pelo lado que está mais vazio para tentar entrar. E foi isso, a jogada foi só isso. Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo, uma hora ia entrar, entrou. Então, assim, eu não vou dizer aqui para você, o Fluminense jogou muito mal, o Zubeldia é isso, o time é isso, fulano é isso, porque todo mundo deu o máximo ali. Com todo respeito, todo mundo ali deu o máximo do que podia. Com certeza, tinha um jeito de ganhar. Tinha um jeito de ganhar. Mas é isso, a altitude é isso. Infelizmente, é desumano nós termos que jogar na altitude. Isso aí é só com a FIFA, não é meu departamento, né? Não é meu setor. Então, a gente vai continuar lidando com isso, ano após ano, vai continuar perdendo, mas aí entra um motivo. Um dos motivos da torcida do Fluminense ficar revoltada. Qual é? Perdeu por Rivadavia no Maracanã, com o jogo na mão, podendo ampliar, deixou empatar e perdeu 2-1, né? Perdeu fora de casa. Então, são times ali que dava para ter ganhado e abrir uma gordurinha a mais ali na tabela. Vai estar mostrando aí a tabela para você enquanto eu estou falando. Se eu não me engano, ele é terceiro lugar da tabela. Podia ter criado uma gordurinha maior e não se preocupava tanto agora. Não se preocupava tanto. E agora vai ter que ganhar os 2 jogos em casa e fora. Que é o pagando os que ele perdeu, né? Perdeu e empatou, né? Pagando essa galera. Então, cara, não vou dizer para você, torcedor tricolor, que não é difícil de passar. Porque pegando os times que o Fluminense pegou dentro de casa, dá para ganhar. Mas é isso, não pode perder o jogo. O jogo estava na mão, que nem o do Ribadavia. Não pode perder. É para ganhar, é para se entregar. Se o Fluminense quer manter no Sul-Americano. Também tem esse caso. Se o projeto fosse manter no Sul-Americano, tem que jogar com raça. Tem que jogar com raça. Dentro do Maracanã e fora. Que ganhando os 3 ele se classifica, ainda fica dependendo de resultado, mas se classifica. Vai para as oitavas da Libertadores. E era um grupo tão fácil, o grupo C, era um grupo tão fácil que o Fluminense não precisava estar passando por isso. Não precisava estar passando por esse sufoco. Entendeu? Mesma coisa com a Chapecoense aqui no jogo no Maracanã. Não precisava ter passado por aquele sufoco. Entendeu? Então, vamos repetindo aqui por enquanto os mesmos discursos. Vamos ver até quando. Né? Vamos ver até quando. Então, tá aparecendo aí de novo a tabela, para você analisar aí, você que é torcedor tricolor, analisar, para ver se dá, qual que é o seu palpite, deixa nos comentários. E é isso. Vamos falar do Gigante. O Gigante da Colina jogou em casa, ganhou de 3-0 contra o Olímpia. Olha só, não é qualquer time. Tem 3 Libertadores, se eu não me engano, no Olímpia. E jogando na Sul-Americana. Assim, o primeiro tempo do Vasco não foi muito diferente. Foi um pouquinho só, assim. No começo do primeiro tempo, começou do mesmo jeito que estava antes. Toca a bola, toca a bola, toca a bola, tem a posse, erra, passe bobo, contra-ataque do Olímpia. A sorte é que o time não tinha tanta eficiência assim, né? Porque a defesa também estava entregando tudo. Ele não tinha tanta eficiência para fechar um gol. Se tivesse um mínimo de eficiência, tinha fechado pelo menos uns 1-0 ali do Olímpia, mas não tinha tanta habilidade. E aí, ainda no decorrer do primeiro tempo, o Vasco começou a melhorar. Eu queria dar um destaque aqui para 2 jogadores. Adson, que é assustador a gente considerar o Adson como reserva do Vasco, porque, teoricamente, de acordo com o Renato, o Sul-Americano só joga o time misto, certo? Então, se é um time misto, é um time reserva. O Adson é reserva do Vasco? Com o futebol que ele apresentou ontem? Aí é não saber usar suas peças. O Adson já está muito tempo melhorado da lesão que ele teve. Não faz sentido ele ser reserva. E queria dar destaque pro Rojas, que não faz parte do time misto, foi um dos titulares que jogou. E eu queria entrar na fila da desculpa, porque eu esculhambei o Rojas nos últimos jogos. E esse jogo ele jogou bem. Vamos dar o que é de César, o que é de César. Desculpa, Rojas. Né, ele jogou bem nesse jogo, muito bem. Saiu ovacionado por São Januário. E honrando a camisa que ele veste. Né? E o Watson jogou pra caramba. Inclusive, o primeiro gol no primeiro tempo foi jogada de lindo, mano. Esses 2 jogadores que eu falei fizeram participação no gol. E foi lindo. Um cruzamento de GPS do Rojas pro Watson. O Watson apoia de cabeça pro Puma. E o Puma faz do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta. Ali um pouquinho antes da grande área. Pô, na caixa.
Na caixa não, mas foi um pouquinho embaixo ali. Mas foi gol, o que importa é isso. Feio não fazer gol. 1-0, São Januário vai à loucura, termina o primeiro tempo. A primeira coisa que eu falei quando acabou o primeiro tempo foi o seguinte: se o Vasco quer ganhar esse jogo, ele tem que manter uma postura ofensiva. Se ficar recuando, vai perder o jogo. Por quê? Só recua quem tem defesa sólida. Verdade é essa. Só recua quem tem uma defesa que vai saber segurar chuveirinho, que vai saber segurar infiltração, que vai saber segurar lance de falta, né? Que tem gente que chuta direto, lance de falta, cruzamento da área. Só segura quem tem defesa sim. E obviamente o Vasco não tem. Mesmo com o time misto, o Vasco não tem essa defesa. Ponto. O Vasco começa o segundo tempo avançado, ofensivo. E bate, contra-ataque, 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 querendo entrar, entrando, chuta para fora, chuta na trave, tal, até que uma hora entra. Uma hora tinha que entrar, né? E faz o gol o Nuno, numa jogada simples de ofensivo. A defesa completamente desesperada ali do Olímpio, com os chutes do Vasco, chutando, cruzando, tal, desesperado, e vai para cá, e vai para lá, vai para cá, que nem uns desenhos do pica-pau, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Uma hora sobra a bola, não vou me lembrar quem chutou, caramba. Acho que foi o Watson, isso. O Watson chutou, o goleiro defendeu, pegou no rebote, o Watson voltou, o zagueiro já ia pegar a bola para chutar, o Watson voltou, fez uma dividida, passou pro Nuno e o Nuno faz um golaço. O goleiro tava no chão, ele foi lá na caixa, assim, não, lá onde a coruja dorme. Lindo o gol do Nuno. Lindo, 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 lindo. Muito bonito. E é um jogador que até fez uma boa partida. Não foi uma partida que ele fazia no ano passado. Jogou muito no ano passado. Não foi uma partida dessas. Mas jogou bem, ajudou o time, fez o gol dele. Muito legal. Inclusive, eu vi depois na internet a mulher do Nuno em São Januário emocionada. Muito legal isso, ver, né, esses jogadores que vêm de fora e se apegam com o clube. A gente vê vários outros aí, né? Vários jogadores que se apegam, que nunca jogaram em times brasileiros e vêm para cá e se apegam com o clube. É muito legal ver isso. E o Nuno faz o gol dele. E de novo, o Vasco continua ofensivo, continua, vai para dentro, vai para dentro, vai para dentro, vai para dentro. E agora eu quero falar de dois jogadores aqui que, assim, são garotos da base, né? E é muito legal ver isso também. O Ramon Rick, volante do Vasco, ele é um garoto de 18 anos e ele estava jogando no Sub-20 com o Vasco e vai para jogar com o Olímpia, né, como titular. Fez uma ótima partida, em momentos eu estava até me confundindo com o Thiago Mendes, né, que é o titular do Vasco. Em momentos eu estava me confundindo com ele e me lembrou muito o Andrei Santos lá no começo do Vasco. Então é muito legal ver um jogador. Imagina a emoção da família da Ramon Rick. Absurdo. Assim, eu gosto muito de ver quando os garotos da base sobem para o profissional, porque é uma emoção que eu nunca imagino viver. E eu vejo relatos de pessoas comentando sobre. Ah, meu filho jogou no sub-20, meu filho jogou no profissional. E é uma emoção assim assustadora. Eu fico muito feliz quando eu vejo a felicidade dessas famílias sendo realizadas, né? E do garoto, né? Que é um sonho de qualquer um que seja de cria de cada time, jogar na sua casa com casa cheia num jogo importante e ainda ser um dos protagonistas do jogo. Então é muito legal ver o crescimento aí, o possível jovem promissor do Vasco, Ramon Rick. Eu imagino que ele tenha sido colocado por conta do Alexandre, que é o técnico interino do Vasco. O Renato Gaúcho não pôde participar desse jogo pelas suspensões, né, da Comebol, se eu não me engano, porque ele não foi lá no jogo contra o Barraca Central. Barraca Central? Barraca Central, foi isso. Que ele não foi, deixou o time lá, o time misto lá, e ele não foi. O Alexandre Mendes entrou no lugar dele nesse jogo, e eu imagino que tenha sido ele, que ele tem esse contato com o Sub-20, né? Imagino que tenha sido ele. E também entrou outro, Riquelme Vilar, lateral esquerdo, no lugar do Piton, se eu não me engano, e jogou uma partidaça, assim. Ele jogou muito pouco porque ele entrou no segundo tempo, mas ele já jogou muito bem, ele tem muita velocidade, é bom no ataque, é um garoto que já jogou outras vezes também no profissional do Vasco. Muito legal a gente ver essa partida desses garotos participando. E falando sobre o Alexandre, durante o segundo tempo, depois do 3-0, se eu não me engano, quem faz o terceiro gol foi o Rojas. Tá? Já estava merecendo. E depois desses 3 gols, o Alexandre toca mal. Quem é que estava jogando bem no time? O Pumita, que fez o gol, mas estava jogando bem ofensivamente e defensivamente, que é raro. Geralmente ele só joga bem defensivamente.
jogando bem defensivamente e ofensivamente. O Rojas, que estava fazendo a partida da vida dele. O Watson, que estava entregando tudo, estava quase saindo sangue da pele dele, de tanto se entregar. E entre outros jogadores estavam bem. O próprio Riquelme, né, jogando pra caramba. Os jogadores estavam jogando muito. E ele tira esses jogadores por cansaço ou por poupar, porque tem um jogo agora no domingo que é um clássico, né? Mas ferrou o jogo, pô. Não é que os jogadores que entraram são jogadores ruins, porque a maioria que entrou eram jogadores titulares, mas eles estavam frios, pô. Eu acho que eles não estavam nem imaginando que fossem entrar. Então, assim, é porque já estava 3-0 e como eu falei, o Olímpia não tinha essa habilidade toda para fechar uma virada ou até empatar. Mas que deixou nervosismo no torcedor vascaíno, deixou durante o segundo tempo, depois do 3-0. Mas é isso, eles não tinham capacidade nem de fazer 1-0, um 3-1. Então, tranquilidade, só teve batimento de cabeça na defesa e cruzava, e aí o Léo Jardim defendia. Enfim, a sorte do Léo Jardim. O Léo Jardim é um anjo que caiu dentro de São Januário para ajudar o Vasco da Gama. Vasco 3-0, líder da sua chave. Está aqui mostrando aqui para você a tabela. Mostrando aqui para você a tabela. Líder da sua chave. Se eu não me engano, ele precisa só ganhar mais um jogo, 2 jogos, e ele vai ser classificado. Vale lembrar também, não é o objetivo do Vasco ser classificado. Não é o objetivo do Renato ser classificado. Então vamos ver como é que vai ser aí o jogo do Vasco daqui em diante. E se eles vão se classificar ou não, e vamos ver como é que vai ser o clássico no domingo. Tô ansioso, hein? Tô ansioso para ver como é que vai ser isso. Infelizmente não vou poder ir no Maracanã ver, mas com certeza vou assistir de casa. Se possível com um churrasquinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Terminamos aí a Semana Sul-Americana Libertadores, tudo muito movimentado. Eu agradeço novamente a todos pelos 60 inscritos. Venho aqui lembrar de novo sobre o criei lá o perfil no Instagram. Vão ter conteúdos que só vão ter lá, de novo estou falando isso, só vão ter lá esses conteúdos. Então é importante que vocês apareçam lá, que deem essa ajuda, né? Vão ter uns conteúdos que vão ter lá, os rios lá, só lá. E vou fazer umas postagens também de story. Acompanha lá, vai ser maneiro a gente expandir essa ideia. E vamos ver aí como é que vão ser. Sábado o Botafogo joga com o Remo dentro do Engenhão, o Vasco joga com o Flamengo dentro do Maracanã e o Fluminense joga com o Internacional lá. Então vamos ver aí. Segunda-feira eu volto para falar sobre esses jogos. Tamo junto. Tchau, tchau. Até a próxima.